Pessoal, boa tarde. Pessoal que está em casa, boa tarde também. Gente, olha só, estou passando aqui rapidinho, porque parece que deu um problema no site, lá nos horários e na programação do site, e estava que vocês teriam aula comigo hoje, mas na verdade não, hoje é dia da Cris. Tá? Então a gente já mudou lá no site, para quem está assistindo aí no site consegue ver que a gente já mudou, mas enfim, estou passando aqui só para avisar vocês, tá? Hoje é Cris, vai fazer diferença porque vai ser dica do mesmo jeito, mas hoje é Cris e amanhã é comigo, pessoal, tá? Então Cris hoje Direito do Trabalho, amanhã Administrativo com a professora Flávia Campos. E ela está aqui me xingando, chegou aqui hoje lá na sala do professor me xingando. Aposto que o povo não vai vir nessa aula de Direito Administrativo, não, porque Direito Administrativo não é direito, né? E tal, não sei o quê. Então, vou passar para a Cris, mas eu vou expressar aqui que, vamos combinar, administrativo é muito melhor que direito do trabalho, mas enfim, eu vou só falar isso e sair correndo antes que ela me bata, entendeu? Porque ela é mais forte que eu. Deixa eu ir lá então, pessoal. Então amanhã a gente tem encontro marcado, administrativo, hoje tem dica de trabalho. Quantas dicas que são, Cris? Trabalho e processo, quantas questões que são trabalho, processo, trabalho juntas? 11 questões, ou seja, vocês estão até melhor, né? Porque hoje comigo são 6, com a Cris são 11 questões, que eu tenho certeza que ela vai matar pelo menos umas 5, 6 aqui, umas 11. Ah, nossa, eu gosto de gente que é assim, que pensa alto. Deixa eu ir lá então, gente. Tchau. Beijo. Estava mesmo preocupada. Eu falei, que bagunça. Marca um administrativo para o dia do maravilhoso direito do trabalho, ninguém vai vir nesse top 6. Vou ficar lá com 2 gatos pingados dentro da sala, quando a sala poderia estar derramando de aluno, né? Qualquer coisa, depois eu peço reparação. Né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para aqueles que já são nossos alunos, que bom que estão aqui, né? Nessa reta final, dedicadíssimos aí, né? Para garantir alguns pontinhos. Para aqueles que não são, muito prazer. Meu nome é Cris Bruno. Eu vou estar aqui com vocês tentando revisar alguns pontos interessantes aí de direito do trabalho e de processo do trabalho. Na primeira parte do top 6, direito do trabalho. Na segunda parte, processo do trabalho. Se eu já sou um pouco ligeira, hoje eu estou ligeira correndo. Porque, na verdade, temos que aproveitar esse tempo. A ideia é de fazer do top 6 um encontro dinâmico para a gente só passar pelos principais pontos a respeito da matéria. Tá bom? Mas, é claro, eu quero que todos nós continuemos juntos. Se por um acaso eu acelerar demais, pode puxar aí o freio de mão, que eu dou uma desacelerada. Combinado? Olha só, direito do trabalho. Qual que é o princípio mesmo, galera, que rege todo o direito do trabalho? Princípio da proteção, não é isso? Na verdade, nós temos aqui uma relação jurídica em que um dos polos está representado por quem é hipossuficiente. Né? Na tentativa, então, de igualar a realidade desse trabalhador, desse hipossuficiente, com a do tomador da sua mão de obra, o nosso ordenamento jurídico tenta, sobremaneira, proteger o empregado. Né? Aquela velha ideia, tratar com desigualdade os desiguais para que verdadeira igualdade ao final aconteça. É isso que rege todo o direito do trabalho. Então, dica de ouro para a prova do exame de ordem é: não sabe a resposta, proteja o empregado. Funciona. Perfeito? Olha só. Mas cuidado, porque, na verdade, o direito material protege o trabalhador e o direito processual tem que ser um tanto cauteloso. Porque o excesso de proteção do empregado pode levar a uma nova desigualdade e o desfavorecimento do patrão. Então, na hora do processo do trabalho, o princípio da proteção, ele é aplicável de uma forma mais cuidadosa, mais limitada, não tão evidente quanto acontece no direito material. Eu parti da ideia de princípio, porque princípio está no conteúdo de vocês, previsto no edital. Princípio tem caído na prova, sim, senhores, mas não diretamente, como já aconteceu em outras etapas e épocas do exame da OAB. Na verdade, a compreensão dos princípios é importante para o interpretar dos tantos casos concretos que têm sido objeto da prova de direito do trabalho.
Então, a nossa revisão de hoje, tanto de direito material, tanto de processo, será partindo dos princípios. Geralmente, a gente não tem muito tempo de revisar essa parte teórica da matéria, né? Então, acho interessante a gente desenvolver todo o raciocínio partindo dos princípios. Adoro esse quadro, né? Ele é enorme. Vamos lá? Olha, o princípio da proteção, como mencionei, é o princípio maior que rege todo o direito do trabalho. E com base nessa ideia de proteção do hipossuficiente, vários são os outros princípios que dele decorrem. Eu vou começar falando do princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Imperatividade das normas trabalhistas. Sim, as normas trabalhistas, como são instituídas para proteger o empregado, são imperativas, de caráter cogente, de cumprimento obrigatório e, portanto, via de consequência, os direitos trabalhistas são indisponíveis. Já consigo falar de um outro princípio que rege o direito material, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Mas é preciso que vocês não confundam. Direitos trabalhistas são indisponíveis e são também irrenunciáveis. Irrenunciáveis. Só aqui 3 princípios de bandeja. As normas trabalhistas são imperativas, a indisponibilidade e irrenunciabilidade dos direitos do trabalhador. Indispor significa não transferir. O trabalhador não pode transferir um direito que é seu para uma terceira pessoa qualquer. Ah, tenho férias a receber. Estou devendo a última parcela do carro que comprei na sua mão. Passa lá na empresa e recebe as férias por mim? Não, nada disso. Direito do trabalho é indisponível, não se transfere para outro. Tanto é verdade que não se herda emprego. Ninguém herda o emprego do outro, ok? Temos aqui uma relação jurídica pessoal e os direitos desse trabalhador não se transferem a princípio. Em contrapartida, também falamos que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Renunciar significa abrir mão. Como o direito do trabalho é-se para proteger exatamente esse empregado hipossuficiente, nem ele mesmo pode abrir mão dessa garantia. Ah, eu não quero as férias esse ano. Não existe essa possibilidade. Perfeito? Então, o direito do trabalho é indisponível? Não podemos transferi-lo e também irrenunciável. Dele não podemos abrir mão. Eu parti daqui exatamente para relembrar renúncia e transação, conforme previsto no edital. Novo CPC está na área, né? Mecanismos, métodos alternativos de solução de conflitos também. Conciliação é a bola da vez, e quando falamos em conciliação, não dá para esquecer de renúncia e transação. Então, pessoal, a renúncia de fato não é admitida no direito do trabalho. Porque os direitos são irrenunciáveis. Essa é a regra. Olha só, um exemplo clássico é do aviso prévio. Nós temos uma jurisprudência interessante sobre o aviso prévio. O empregado não pode abrir mão do aviso prévio. Não pode renunciar ao aviso prévio. Porque se ao aviso prévio renunciar... Deixa eu ver se é essa 44 aqui. Bora, internet. Se ao aviso prévio renunciar, corre o risco o empregador de novamente ter que conceder o direito ao empregado. Internet é bom, mas a CLT física é o que há.
súmula 276 do TST. Do TST. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, ok? Nesse caso, se porventura o empregado assina algum documento, alguma declaração, ainda que homologada pelo sindicato da categoria, essa renúncia não terá validade, ok? Justo porque se trata de um direito trabalhista e o direito trabalhista é indisponível, é irrenunciável. Bom, pessoal, mas como fica a conciliação? Afinal de contas, na conciliação nós temos concessões recíprocas para a solução do conflito e a chegada em um denominador comum. Para tanto, de certa forma, não haveria uma renúncia do empregado? Cuidado. A conciliação na Justiça do Trabalho não implica renúncia de direito. Implica negociação de valores pertinentes a direito trabalhista. Não existe dizer, eu não quero o aviso prévio, não. Você tem direito ao aviso prévio. Gostaria de transacionar a respeito disso? Quando nós cogitamos de uma transação no universo trabalhista, de certa forma nós estamos transacionando um risco. Quando a demanda é proposta, não há certeza do êxito, do sucesso daquela ação judicial. Por isso é admitida a transação. Não há um direito reconhecido de fato, não há um direito real já devido e reconhecido ao trabalhador. Então não falamos em renúncia, falamos em transação diante do risco de sequer merecer aquela parcela o trabalhador ao reclamar em juízo. A transação é admitida no direito do trabalho. O que não admitimos a princípio é a renúncia a direito trabalhista. Do princípio da proteção, posso seguir com o seguinte raciocínio. O contrato de trabalho é firmado para favorecer o trabalhador. E por isso, ao longo do contrato, ele só pode experimentar uma condição que seja mais benéfica. Bom, o princípio da condição mais benéfica vem informar que, firmado um contrato de trabalho desde o seu início até o fim, considerando que o empregado está sujeito a uma realidade primeira, num segundo momento ele só pode vivenciar uma segunda realidade que seja mais vantajosa, mais benéfica que a realidade que antes vivenciava diante do empregador. Então, se a realidade 1 é um salário de R$5.000, a realidade 2 só pode implicar um salário em montante muito superior. Tá bom? Não vivenciamos contrato de trabalho para piorar as condições concedidas ao empregado, ao trabalhador. E é por força desse princípio da condição mais benéfica que outro princípio tem sido muito prestigiado. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Inalterabilidade contratual lesiva. Até parece um palavrão, mas nada disso. Muito fácil compreendê-lo. Na verdade, o contrato de trabalho é inalterável se para lesar o trabalhador. Há autores, inclusive, que consideram os dois princípios como sendo um só, tá? Mas, num primeiro momento, quando falamos do princípio da condição mais benéfica, estamos cogitando da possibilidade do empregador sempre trazer o empregado para uma nova realidade. Não necessariamente o anseio de modificar o que foi pactuado. Às vezes, é o próprio mercado de trabalho que instiga o empregador a mudar a realidade inicialmente traçada com aquele empregado. Posso dar um exemplo simples.
Quando você entrou na empresa, a empresa era pequena, contava com 9 funcionários, não era determinado o uso do uniforme. Passou o tempo, a empresa cresceu, hoje temos vários setores, um número muito mais avançado de trabalhadores e, por isso, é obrigatório o uso do uniforme. Vejam, mudamos ou não modificamos o contrato de trabalho? Mudamos. E essa alteração não é por um simples capricho ou vontade do empregador. Na verdade, porque o próprio mercado de trabalho acaba instigando a alteração do contrato de trabalho. Se acontecer, que seja para não prejudicar. Esse é que é o fato. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva hoje está prestigiado dentro da própria CLT. E vocês conhecem o dispositivo. É o artigo 468. Segundo o qual, o contrato de trabalho pode até ser modificado, se, por mútuo consentimento e sem causar prejuízos ao trabalhador. Veja bem, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, o que significa dizer com a anuência do empregado, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos a esse subordinado. Duas são as condições, então, para que a princípio o contrato seja modificado: anuência do empregado e ausência de prejuízos. Eu quero destacar pontos que são importantes no 468. Primeiro, não resultem direta ou indiretamente. Nós temos uma tendência de pensar só num prejuízo imediato e financeiro. A gente acha que prejuízo só sofre o trabalhador quando dói no bolso. Cuidado, porque essa visão tem mudado. E tem mudado para o exame de ordem. Já faz tempo que a FGV tem cobrado prejuízo extrapatrimonial, que tem cobrado um prejuízo à vida privada, à intimidade, à moral do trabalhador, não um prejuízo real de patrimônio, no bolso, de cunho financeiro, certo? Então, esse prejuízo é vedado, tanto direto quanto o indireto. Eu chamo a atenção para o rebaixamento funcional. Quando a gente fala em rebaixamento funcional, todo mundo pensa, mudou de função e está ganhando menos. Não é mais ou menos por aí? O rebaixamento funcional nos dias de hoje não necessariamente implica redução salarial. Às vezes o prejuízo é de ordem não patrimonial. A humilhação, a exposição diante dos colegas de trabalho, a diminuta relevância dentro da estrutura do empregador, tudo isso gera, por vezes, um prejuízo muito maior ao empregado do que tirar R$100, R$200 do seu bolso. Perfeito? Então, prejuízo direto ou indireto são vedados pelo artigo 468. E vejam, o legislador falou em prejuízos. É exatamente porque não qualificou esse prejuízo que nós admitimos o prejuízo de valor patrimonial e o prejuízo de valor não patrimonial, que seriam mesmo as reparações por dano moral, ou que hoje identificamos por assédio moral. Tá certo, turma? Cuidado com essas reparações, porque cada vez mais aparecendo em primeira e segunda fase do exame de ordem. Tanto na prova de primeira fase, quanto na de segunda fase, em peças, inclusive. Me parece que a FGV está bem ligada à aplicação subsidiária do Código Civil aqui no direito do trabalho. Concluo meu raciocínio falando exatamente isso. Nós não temos na CLT uma disciplina específica sobre indenização, sobre reparação. Aplicamos as regras de reparação civil lá do direito comum. Basicamente, artigos 186 e 927 do Código Civil. Então, é preciso sempre lembrar daquele tripé, daquele famoso tripé para a reparação civil. A prática do ato ilícito, o nexo de causalidade e o prejuízo efetivamente vivenciado pela vítima.
Tá bom? Da mesma forma, assim será interpretado e reconhecido aqui. Com uma observação que você vai colocar aí nas suas notas em letras garrafais. Empregador vivencia uma responsabilidade objetiva. Ok? Objetiva. O que significa dizer que presumimos que ele, de fato, contribuiu para o mal do trabalhador, para o prejuízo vivenciado pelo trabalhador. É por isso que ações que envolvem acidente de trabalho são tão lesivas para as empresas, porque nós presumimos a responsabilidade do patrão. Responsabilidade objetiva. Tá bom? Quando eu digo objetiva, o que significa, pessoal? Independe de apuração da culpa. Nós presumimos a culpa do patrão. Tá certo? Então, direito do trabalho protege o trabalhador, deseja condições que sejam mais benéficas e, por isso, o contrato de trabalho é inalterável-se para prejudicar. Eu diria que fácil estaria a prova se a gente parasse exatamente aqui. O grande problema sobre alteração do contrato de trabalho repousa no famoso ius variante. Ius variante é a expressão em latim que significa direito de variar, direito de modificar. Galera, empregado é subordinado, não é isso? Deve obediência ao patrão, está sujeito ao comando do tomador de serviços. Em contrapartida, o risco do negócio é de quem? É do empregador. Existe uma grande vantagem em ser empregado e aceitar essa subordinação. Transferir todo o risco da atividade para quem contrata a mão de obra, para o empregador, certo? Ele tem poderes, então. O empregador tem poderes. Poder diretivo para organizar um ambiente de trabalho, poder regulamentar para criar normas no ambiente de trabalho, poder fiscalizatório para verificar se o empregado está seguindo com as suas orientações. E o mais importante de todos os poderes, a meu ver, o poder disciplinar. Aquele poder de punir, de penalizar o empregado que é desobediente. Ou advertindo, ou suspendendo, ou dispensando por justo motivo. O empregador também tem ius variante. O empregador também tem o poder de modificar o contrato de trabalho, por vezes, sem o consentimento do trabalhador. O ius variandi, portanto, é uma exceção do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que significa dizer que, por vezes, nós vamos alterar o contrato de trabalho validamente, sem atender o disposto no artigo 468. São essas as questões cobradas pela FGV. Exatamente quando há alteração unilateral ou uma alteração que gera prejuízo. Eu quero falar sobre um ponto legal. Redução de jornada. Eu quero falar sobre regime de tempo parcial. Me deram a chance do top 6 e eu vou passear pela matéria. Vamos lá? Artigo 58A da CLT. Diz o artigo 7º da Constituição Federal que ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, mais do que 44 horas na semana. Perfeito? Essa é a jornada que consideramos como normal para o trabalhador. O que significa dizer que temos uma jornada limitada para não prejudicar nem a saúde, nem a segurança do prestador de serviços. Mas, excepcionalmente, é possível extrapolar esses limites. A lei autoriza a prática de horas extras. E aí a hora extra corresponderá à hora normal acrescida de um adicional de no mínimo 50%. Somente a lei pode autorizar o extrapolar da jornada, justo porque contraria o que é normal.
Sem sombra de dúvidas, hora extra prejudica saúde e segurança no trabalho. O que ocorre é uma compensação financeira desse prejuízo, com o pagamento do adicional de hora extra. Bom, pessoal, este aqui é o regime que consideramos como integral. E é aquele que normalmente é contratado no mercado de trabalho. Quando o trabalhador é contratado para prestar serviços apenas em parte desse tempo, o que significa dizer até 25 horas por semana, ele é contratado em regime de tempo parcial. Esse previsto no artigo 58A. Eu vou trazer para vocês um exemplo do ius variandi do empregador. Ok? Na verdade, está previsto em um dos parágrafos do artigo 58A. É você que foi contratado a princípio para trabalhar em regime integral. E com o avançado contrato, o empregador te propõe trabalhar em regime de tempo parcial, reduzindo a sua jornada. O grande detalhe é que quem trabalha em regime de tempo parcial tem o salário proporcional a quem trabalha em regime de tempo integral. Você vai sofrer uma redução no seu salário, o que a princípio é vedado pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva, pelo princípio da condição mais benéfica. Ainda assim, essa alteração é válida. Por quê? Estaria o empregador no exercício do seu ius variandi autorizado por lei. Artigo 58A, parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. É possível reduzir jornada, reduzindo o salário, quando sai o empregado do regime de tempo integral e passa o empregado para o regime de tempo parcial. Ius variandi previsto em lei. Só com negociação coletiva. Atenção, não é negociação coletiva. Tem que estar previsto em norma coletiva a possibilidade para todo e qualquer empregado daquela categoria. Então, a empresa faz um acordo coletivo dizendo: os empregados bancários podem reduzir a sua jornada para tempo parcial. Ponto final. Essa é a cláusula que tem que estar prevista. Com essa cláusula, é possível a alteração do contrato. Tá bom? Então, não é necessário uma negociação coletiva para cada alteração. Perfeito? Bom, pessoal, só para não ficar no ar, lembrem-se que o ius variandi ou é ordinário ou é considerado como extraordinário. O ordinário diz respeito a questões de rotina. Lembram-se do exemplo do uniforme que eu trouxe há pouco? Isso é uma questão de rotina. O ius variandi ordinário, ele pode ser praticado pelo empregador independente de previsão legal. Mas, como envolve elementos subjetivos, ok? Dependerá da avaliação do juízo diante do caso concreto. Ele não tem aparecido no exame de ordem. Quando aparece o ius variandi no exame de ordem, aparece o extraordinário. Aquele que foge de questões de rotina. Não são de tão simples ocorrência. Tá bom? Esse ius variandi extraordinário, ou ele está autorizado pela lei, ou ele está autorizado pela jurisprudência. E por isso é ele que tem caído na prova. Tá bom? Cuidado com ele.
Dei um exemplo de ius variante extraordinário na lei. Vamos encerrar com um na jurisprudência? Súmula 265. Súmula 265 do TST. Pergunto a vocês, quem trabalha à noite também trabalha numa situação mais prejudicial, não trabalha? O que é noite mesmo, galera? Me deu um branco aqui, de repente. Sim, quem trabalha de 22 às 5, se o emprego for urbano. Se o emprego for doméstico. Titubear por quê? Sabe o que vai despencar nessa prova? Doméstico. Então, vamos ler de novo a Lei Complementar 150. Titubear por quê? Noite para o doméstico também é o intervalo que vai de 22 às 5. Não tem alteração com relação ao empregado urbano. Qual que é a novidade? Antes, nós não tínhamos distinção de jornada diária e jornada noturna para o doméstico. Agora temos essa distinção. E agora o doméstico também faz jus a um adicional. O adicional noturno. Adicional noturno, galera, é devido enquanto trabalhar à noite. E se trabalhar à noite? Deixou de trabalhar à noite, deixou de ter direito ao adicional noturno. Então, cuidado com pegadinhas na prova. Exemplo, horários mistos. Você começa a trabalhar de dia e avança para o turno da noite. Começa a trabalhar às 9 horas e encerra pela madrugada. Nesse caso, você tem direito ao adicional noturno? Sim, a partir das 22 horas. Pelo período que você trabalhar à noite, você tem direito ao adicional noturno. Perfeito. Se você deixou de trabalhar à noite, ferimos o princípio da condição mais benéfica se retirar do adicional? Não, porque mais uma vez, ius variandi extraordinário e autorizado pelo TST. Diz a súmula 265 que se o empregado passar do turno da noite para o período do dia, isso implica a perda do adicional noturno. É prejuízo? É. A princípio parece ferir o artigo 468? Sim. Mas aqui o TST coloca na balança dois direitos trabalhistas. O bolso do trabalhador e a saúde do trabalhador. O que é melhor prestigiar? A saúde do trabalhador. Então admite o ius variandi. Empregador pode tirar o camarada do turno da noite e colocar ele no turno do dia, ainda que ele sofra prejuízo. Tá certo? Súmula 265. Aproveita uma brechinha aí, ó. Adicional nunca vira direito adquirido. Adicional é apelidado de salário condição. Enquanto preenchida a condição, devido adicional. Adicional nunca vira direito adquirido. O que é adicional, galera? Todas as vezes que o empregado presta serviços numa situação mais prejudicial, a lei tenta compensá-lo. Está trabalhando além do horário normal, o empregado toma um adicional de hora extra. Está trabalhando em ambiente insalubre, empregado dá-lhe adicional de salubridade. Está correndo risco de vida, dá-lhe de morte, né? Risco de morte, dá-lhe adicional de periculosidade. Está sendo transferido longe da casa, da família, adicional de transferência. Todas as vezes que o empregado sofre um prejuízo, adicional. Tenta a lei compensar. Se deixou de existir o prejuízo, deixou de ser devida a compensação. Então, enquanto faz hora extra, tem direito adicional. Deixou de fazer hora extra, perdeu o direito adicional. Enquanto trabalha à noite, tem direito adicional noturno. Deixou de trabalhar à noite, deixou de merecer adicional. Enquanto durar a transferência, não é assim que diz a lei? Devido adicional. Deixou de estar transferido, deixa de ser devido adicional. Esse é o raciocínio. Adicional não se torna direito adquirido. A Cris. E a tal da indenização pelo tempo que o empregado ficou fazendo horas extras habituais? Isso é construção jurisprudencial para não deixar o empregado virar joguete nas mãos do patrão. O empregado coloca o camarada para fazer hora extra. Ele está fazendo hora extra.
Passa 6 meses, ele está fazendo? Passam 6 meses, ele está fazendo hora extra. Passa um ano, ele está fazendo hora extra. Tem 2 anos que o camarada está fazendo hora extra. Galera, ele acostumou ou não acostumou a ganhar hora extra? Vocês acham que ele pensa no salário dele só como salário base ou salário base mais hora extra? Esse é que é o detalhe. Aí o TST, peraí, empregador. Se o empregado estava habituado a praticar horas extras e de repente deixou de praticar, ele merece uma indenização para que ele volte àquela realidade inicial de salário base. Só isso. Mas não transforma a jurisprudência o adicional em direito adquirido. Jamais. Tá bom? Não, os 2 anos é só o exemplo da professora Cris. A jurisprudência não fala em 2 anos. Tá bom? Se você quiser a súmula certinha da indenização de hora extra, peraí que eu já te falo. Não sei ela de qual não. Não integra. Isso, o que é devido é uma indenização. Horas extras habituais. Acho que é a 45 a 115, vamos ver. Súmula. Deixa eu ver se é essa. Oi. Essa indenização é cogitada pelo TST apenas para as horas extras. Mas o importante, eu a citei no momento só para dizer o seguinte, ainda quanto às horas extras, não se fala em direito adquirido. O máximo que o TST cogita é de uma indenização pela mudança da realidade do empregado. Tá bom? A ideia foi essa. Mas a súmula fala em horas extras, não se aplica a todo e qualquer adicional, né? Essa aqui também não, peraí. Deixa eu achar ela aqui. (291). Essa. Essa aqui, ó. Se demorar, a gente espera. A gente espera. Olha aí, ó. A supressão total ou parcial, leia-se, a retirada de horas extras, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade. E qual que é o período que considera o TST como habitual? 1 ano, certo? Assegura ao empregado o direito à indenização. Aí fala aqui como deverá ser calculada essa indenização. O ponto é, não torna o adicional direito adquirido. Tá bom? O empregado receberá a indenização e vai voltar até a jornada normal de trabalho como antes. Certinho? Súmula 291. E... Não, peraí. Peraí, não, mas nós misturamos tudo demais. Deu uma sacudida na sacola. Vamos fechar a primeira, a segunda e a terceira gaveta. E abrir a 4ª gaveta do seu arquivo. Porque está lá na 4ª gaveta essa matéria. Não tem a ver com horas extras habituais, folga. Folga tem a ver com regime de compensação. Não precisam ser habituais as horas extras. É possível implantar um banco de horas, você fazer hora extra uma única vez, e ainda assim, ao invés de receber dinheiro, você receber folga. Então, a primeira diferença é essa. Não relacione compensação de horas com horas extras habituais. Compensação de horas é um desses regimes aqui, ó. Eu disse a vocês o seguinte... Ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, mais do que 44 horas a semana.
e só pode extrapolar se a lei autorizar. Aí vem o artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Empregado, você pode trabalhar até 10 horas por dia, o que significa fazer 2 horas extras, para ao invés de receber o adicional de 50%, você receber um descanso em outro dia. Isso é compensação. Aqui, ó, não importa o regime, se é para receber dinheiro, se é para compensação, como que as horas extras foram contratadas. Aqui o foco para o TST é, o camarada fazia hora extra e fazia com habitualidade durante um ano. Acostumou com a grana, perdeu a grana. Espera aí, empregador, você vai ter que indenizar. Tá bom? Então não relacione a súmula 291 com compensação de horas, porque aqui não importa o regime para a prática de horas extras. Aqui o que importa é a prática habitual dessas horas. Fechou? Tempo obrigatório que deve ter entre jornadas, 11 horas. Artigo 67. 11 horas consecutivas. Artigo 66, olha lá, ó. Troquei, ó. Tá bom? 11 horas consecutivas. Vou aproveitar a sua pergunta para trazer outra dica geral. Já que estamos aproveitando o top 6, bora lá. Dica geral. Direito trabalhista não exclui outro direito trabalhista. Isso, se a primeira regra que eu trouxe é de ouro, essa é de diamante. Direito trabalhista só se soma. Então, pessoal, você não tem que estudar um direito trabalhista e ignorar o outro. Não é porque o empregado faz hora extra que ele fica sem horário de almoço. Não é troca. Não é porque ele é cargo de confiança que ele não merece o 13º salário. Entenderam? Não é porque ele tem direito ao fundo de garantia que ele perdeu o direito a férias. Não é porque ele faz horas extras que os períodos de descanso não devam ser observados. Direito trabalhista só se soma. Só uma exceção, que tem sido polêmica aí nas turmas do TST recentemente. Qual é? Adicional de insalubridade e periculosidade. Porque diz o artigo 193 que o empregado deve escolher, não é isso? Se ele presta serviços no ambiente insalubre e presta serviços no ambiente perigoso, ele deve optar por aquele que lhe pareça mais vantajoso. Não é essa a ideia da lei? O TST, vamos aproveitar para falar disso? O TST, alguns meses atrás, disse que era possível acumular. Atenção, longe da prova da ordem. Bem longe da prova da ordem. Foi uma decisão isolada de uma das diversas turmas do TST. Isso não é jurisprudência consolidada. E o edital do exame de ordem, que é jurisprudência consolidada. O que significa OJ e súmula. Tá bom? Agora, mais recente, outra turma do TST veio falar, não se acumulam adicional de insalubridade de... Ou seja, é evidente uma divergência jurisprudencial que existe dentro do próprio... Não dá para defender uma tese nem outra, pessoal. Vamos ter que esperar o tribunal consolidar o entendimento. Isso vai cair na prova? Não, não mesmo. Respondido, direito trabalhista não se exclui. Então, quando você pensar em um, o empregado tem direito a isso, não é por isso que ele deixa de ter direito ao outro. Todas as normas trabalhistas devem ser concomitantemente aplicadas a favor do empregado. Hoje, para a prova, artigo 193. O empregado tem que escolher. Vocês querem ver o artigo? Eu costumo trocar os artigos, hein? O artigo 193 fala de atividades. Aí, ó, parágrafo 2º. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Esse parágrafo está dentro do artigo que fala da periculosidade. Então, se existir atividade perigosa e existir atividade insalubre, o empregado pode optar. O que nos leva a acreditar que ele não pode receber os
os dois. Tá bom? Essa que é a referência para tanto debate a respeito da matéria. Certinho? Mas eu acho que estávamos falando de princípio. Não é isso? Princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio da condição mais benéfica. E, paralelamente aqui ao princípio da condição mais benéfica, eu quero falar do princípio da norma mais favorável. Porque os dois parecem idênticos, mas não são. Vamos lá. Olha aqui meu desenho. Quando eu falo no princípio da condição mais benéfica, eu tenho o meu olhar para a linha do tempo de um único contrato de trabalho. Quando eu falo do princípio da norma mais favorável, veja bem, vou considerar o mesmo contrato. Vou considerar o mesmo evento de número 1. Qual que é a questão? Quando ocorre esse evento de número 1, nós temos várias normas trabalhistas que podem disciplinar aquela realidade. Então, é o empregado que faz hora extra. Quando ele faz hora extra, nós temos a Constituição Federal de 88 garantindo um adicional de 50%. Mas eu informo para vocês que nós temos um regulamento interno na empresa que cogita de um adicional de 60% para aqueles que fizerem horas extras na empresa. Ao mesmo tempo, existe um acordo coletivo de trabalho dizendo que as horas extras serão remuneradas à base de 70%. E eu não me dou por satisfeita. Existe uma convenção coletiva de trabalho também em vigor, firmada entre duas entidades sindicais, uma representando a classe dos empregados, outra representante a classe dos empregadores, dizendo que hora extra tem adicional de 100%. A dúvida sempre é, qual norma aplicar? Então, turma, não analisando a linha do tempo, não. Agora, considerando um evento isolado do contrato de trabalho. Quando existe mais de uma norma a ele aplicável, nós vamos optar por aquela que seja mais convenção coletiva de trabalho. Tá certo? Essa é a ideia. Vários foram os critérios que surgiram na doutrina para ajudar a definir o que é norma mais favorável. Mas, de verdade, isso não tem caído na primeira fase do exame de ordem, não. Então, vamos parar aqui? Ficar perdendo tempo com o que não cai, eu acho bobagem. Olha só, um comentário que eu acho pertinente. Lá no direito constitucional, eu não costumo dar muita pitaca lá, não. Mas, de vez em quando, eu tenho que dar um pulo lá na Constituição, né? Então, o direito constitucional, artigo 59 da Constituição de 88, traz uma lista de normas, porventura admitidas pelo nosso ordenamento jurídico. Ali fala em leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos, emendas constitucionais. Não é assim, pessoal? Então, lá no direito constitucional, surgiu na doutrina tradicional, a pirâmide, né? A pirâmide de hierarquia de normas. Os novos constitucionalistas nem gostam mais de falar em hierarquia. Perfeito. O ponto é, qual norma está no topo da pirâmide? Constituição Federal. Não é isso? E lá prevalece a seguinte ideia. Norma hierarquicamente inferior deve estar em conformidade com norma que é hierarquicamente superior. Então, uma lei ordinária deve estar em conformidade com uma lei complementar, que não pode contrariar uma emenda constitucional, e tudo deve estar em conformidade com a Constituição Federal. No direito do trabalho, não há pirâmide. No direito do trabalho, não importa a espécie da norma. O que importa é aquela que é mais favorável. Tá bom? Vejam, eu comparei Constituição Federal até com um regulamento interno da empresa. E vejam que a norma escolhida não foi a Constituição Federal.
foi a convenção coletiva, porque aqui não importa a espécie da norma. Agora, é fato, turma, a Constituição Federal merece prestígio. Só podemos aceitar a convenção coletiva se ela trouxer uma realidade mais vantajosa que a própria Constituição Federal. Por isso que a escolha foi possível. Certinho? Próximo princípio. Uma das grandes preocupações do direito do trabalho, sem sombra de dúvidas, é com o bolso do empregado. E por isso, para protegê-lo, criou um sistema de garantias salariais. Um sistema de garantias salariais. Eu vou fazendo uma bagunça, né? Vou ter que apagar aqui. Sabe o que é interessante? Quando a gente pensa em garantias salariais, a gente pensa apenas na proteção do salário diante de terceiros. Essas garantias são tão relevantes que o legislador ora protege o salário de um terceiro, ora protege o salário do patrão, ora protege o salário do próprio empregado. Sobre os 6 pontos eu quero tratar. E a nossa referência continua sendo os princípios. No primeiro momento, eu quero falar sobre vedações ao empregador. E aí nós temos o princípio da irredutibilidade salarial. O princípio da irredutibilidade salarial tem natureza constitucional. Está lá no próprio artigo 7º da Constituição Federal. O salário é irredutível, salvo negociação coletiva. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Dizer que o salário é irredutível é dizer que o salário não pode sofrer reduções. Ok? Reduções no seu valor primeiro, no seu valor real. Se você começou ganhando 5.000, seu salário não pode passar para 4.000. Esse exemplo que eu trouxe é uma redução direta, mas a redução pode ser indireta. Você é vendedor na minha loja, recebe comissões. O que é comissão mesmo, galera? Aquela parcela de natureza salarial paga o empregado que é vendedor em razão da sua produtividade. Aquele empregado que trabalha com vendas. Parágrafo 1º do 457. Parágrafo 1º do 457. Você, vendedor na minha loja, recebe comissões. A questão é que a gente teve um pequeno desentendimento e eu estou embirrada com você. Mulher adora embirrar, não é isso? Estou embirrada com você e eu resolvo te tirar do balcão da loja no horário de maior movimento no comércio. Eu te coloco para fazer uma atividade interna, administrativa na loja, exatamente para impedir que você pratique boas vendas. Eu não reduzi o seu salário. O valor da comissão continua o mesmo. Você continua tendo direito a 5% do valor de cada produto vendido. Mas, indiretamente, eu estou reduzindo o seu salário. Então, essa irredutibilidade, ela não pode ser praticada nem direta, nem diretamente. O indiretamente nos leva àqueles que têm uma remuneração variável, né? Que depende de alguma produtividade, de algum resultado no serviço.
Não confundam o princípio da irredutibilidade com outro que integra esse sistema de garantias salariais para proteger o salário do patrão, o princípio da intangibilidade salarial. Olha como o princípio tem caído na prova indiretamente. Tudo que eu falei aqui tem sido objeto de questões nos últimos exames, hein? Princípio da intangibilidade. O salário não pode sofrer descontos em regra. Artigo 462 da CLT. Então, redução tem a ver com diminuição. E intangibilidade tem a ver com descontos. Sempre que na sua prova aparecer descontos, cuidado, porque a princípio ao empregador é vedado praticar quaisquer descontos no salário do empregado. Olha o princípio aí indiretamente na CLT. Artigo 462. Agora, claro, a FGV gosta de exceções. Há hipótese em que o empregador pode praticar descontos no salário. No primeiro momento, galera, os adiantamentos, né? Que é o vale no meio do mês. É aquele adiantamento de parte do salário no dia 15, 20 do mês, que muitas empresas praticam. Se eu estou adiantando salário, mais do que justo que depois eu deduza da integralidade do salário que eu te devo, aquele montante que eu já adiantei. Descontos previstos em lei. Nós temos descontos que são autorizados pelo próprio legislador. Posso citar vários aqui. A contribuição ao INSS está prevista na Lei da Previdência Social. A retenção do imposto de renda está previsto na lei tributária. O desconto direto na fonte da pensão alimentícia está no direito civil. Nós temos a possibilidade de empréstimos consignados, previstos aí nas normas financeiras. Então, quando autorizado por lei, o desconto é lícito. É possível que o desconto esteja previsto em contrato coletivo. Observação de número 1. O que é contrato coletivo? Alguém sabe me dizer? Eu sei o que é acordo coletivo. Eu sei o que é convenção coletiva. Mas eu não sei o que é contrato coletivo. Nem eu, nem mesmo Maurício Godinho Delgado. Perfeito? Porque Maurício Godinho Delgado saca muito de direito de trabalho, mas não é legislador. Não é. Pessoal, não há conceito do que representa contrato coletivo. Querem outra expressão que nós temos no direito do trabalho que nós não temos o conceito? Trabalho penoso. A Constituição Federal protege ambiente salubre, perigoso e penoso. O que é penoso? Dar o top 6 de salto, para mim, é super penoso. Entenderam? Estou sentindo falta da minha sapatilha. Mas eu tive que vir direto do escritório, não tive alternativa, então tá aí. Estou de salto. Isso é penoso demais. Trabalhar como professora dando aulas no salto alto. Não, isso é coisa para chique da Reivane. Né? Coisa de gente chique. Sou chique. Né? Que falta da minha sapatilha. Saudades. É isso. Nós não temos a ideia do que é penoso. O que é penoso para mim pode não ser para você. Eu tenho certeza que a minha sapatilha seria uma pena danada para a Reivane. Viram como é subjetivo? Deixando a brincadeira de lado, é isso. Nós temos alguns institutos previstos na lei que não receberam conceito legal. E não dá para ficar dando crédito para um doutrinador ou outro que resolve criar o conceito. Agora, cuidado. Há uma tendência nos nossos tribunais, quanto ao trabalho penoso, de reconhecer todo excesso de trabalho como penoso. Os nossos tribunais têm prestigiado o direito à desconexão. Já ouviram falar disso? Direito à desconexão
que é uma novidade, de repente essa novidade aqui pode aparecer no exame de ordem, porque é assim que tem feito a OAB, uma questão sempre traz novidade. Então, o direito à desconexão é o direito de esquecer do trabalho. Quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, quando nós falamos em proteção à saúde e segurança do trabalhador, é preciso realmente respeitar os seus períodos de descanso. Em razão hoje dos diversos mecanismos telemáticos, de comunicação, de informática, o empregado não desliga. Então, os nossos tribunais começaram a cogitar do direito à desconexão. O empregado tem o direito de estar conectado ao trabalho apenas naquele limite de jornada normal. O excesso de jornada e o excesso de trabalho parece penoso. Parece penoso, fere até mesmo a dignidade humana do trabalhador e fere o seu direito à desconexão. É a nova onda trabalhista, ok? E eu acho que vai colar. Hoje, acho que vai colar, ok? Vai colar porque o empregado hoje, em razão de celular, tablet, está conectado, né? O empregador se vê no direito de exigir prestação de serviços a qualquer momento e lugar. E isso está sobrecarregando os períodos de descanso do trabalhador. Olha, mas voltando, não temos conceito de contrato coletivo. Há quem diga que é o mesmo que acordo e convenção coletiva. Se for, nós temos descontos que estão previstos na negociação coletiva. Como? Contribuição assistencial, né, devido ao sindicato. Tá bom? É possível alguma previsão no instrumento coletivo. Mas me interessa a hipótese de dano causado pelo empregado ao empregador que aparece nos parágrafos do 462. Se o empregado, por culpa ou dolo, lesa o trabalhador causando-lhe prejuízo, esse prejuízo pode ser objeto de desconto no salário do empregado. Atenção! Se o empregado age com culpa, o desconto só será lícito se existir uma prévia estipulação nesse sentido. Eu adoro dar o exemplo do motorista profissional. O motorista é admitido na empresa de ônibus. Ao ser admitido, tem uma cláusula lá no contrato. Olha, se você cometer uma infração de trânsito e a autuação chegar aqui na empresa, o jurídico faz a defesa. Mas se a empresa não obtiver êxito na esfera administrativa e a multa for imposta, ela será descontada do seu salário. Então, o motorista está dirigindo o ônibus da empresa, excede o limite de velocidade, a empresa é autuada, faz a defesa administrativa, sem êxito, chega a multa, pode descontar do empregado. Empregado agindo com culpa, causando prejuízo e com prévia estipulação do desconto. Tá certo? Eu gosto de citar esse exemplo porque todo mundo fica preso no cheque, né? O cheque sem fundos. Essa é a velha história, já está sem graça, mas está bom, cheque sem fundo. O risco do negócio é de quem, galera? Do empregador. Se, então, o empregador recebe um cheque que é devolvido sem fundos, a princípio, é ele quem deve arcar com esse prejuízo. Mas se existia algum comando do empregador orientando o empregado a receber esse cheque, e o empregado não cumpriu com as orientações do patrão, agora o desconto do valor do cheque no salário do empregado é lícito. Né? O frentista. Não é sempre o frentista que citam? O frentista no posto de combustível, olha, aqui nós vamos até receber cheque, mas frentista, o cliente tem que estar previamente cadastrado e você tem que consultar o sistema de restrição de crédito. Se tiver tudo beleza, pode receber o cheque. O frentista, num dia que acordou mal-humorado, brigou com a esposa, chegou atrasado, enfim, recebe o cheque do cliente, consulta o sistema de restrição de crédito, tá ok, mas o cliente não está previamente cadastrado. O cheque bate e volta. Pode descontar do salário do frentista? Perfeitamente. Tá bom? É empregado, causando prejuízo, por conculpa, se há intenção de desconto automático, independente de previsão. Eu cheguei danada na empresa, né?
e quebro a máquina de minha responsabilidade para o trabalho. Faço questão de dar um soco na máquina. Máquina não é para dar soco. Então, presumimos a intenção de lesar. Se houve essa intenção, o conserto da máquina pode ser descontado do meu salário. Tá? Mais ou menos por aí. Fora esses descontos, galera, temos outros? Claro. A jurisprudência está cheia. Vamos lá. Há outros descontos que estão previstos aí. Súmula 342 do TST. Eu quero saber quanto tempo eu ainda tenho, Getúlio. Só? Mas eu volto com processo. Estou abafada para falar de trabalho. 342. Olha só. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos odontológicos, médicos, previdência privada, olha só, cooperativa, como acontece com cooperativa de táxi, certo? Não afrontam o disposto no artigo 462. Então, são descontos lícitos. E mais, nós presumimos que a autorização é válida. O que acontecia? No ato da admissão, o empregado quer tudo. Quer tudo. Você quer vale transporte? Quero. Você quer plano de saúde? Eu quero. Você quer dizer, quero. Não é assim? Então, no ato da admissão, ele topa qualquer parada e sai assinando. Não lê nada, sai assinando. Aí depois, embirra com o patrão. Aí lembra do plano de saúde, do plano odontológico, do desconto, ficou sem hora de almoço, hora extra, 50 pedidos na reclamação trabalhista. Mais ou menos assim. Aí ele chega lá e fala, eu não autorizei nada, não. Autorizei nada, não, fui obrigado a aceitar esse plano de saúde. Usou 30 mil vezes, mas foi obrigado. Isso acontecia com muita frequência. E o judiciário começou a perceber que, se valendo desta proteção, alguns trabalhadores agiam de má fé no processo. E o TST, então, cansado dessa lorota, sumulou o entendimento. Olha, não. Se tem uma autorização no ato da admissão, nós vamos presumir que ela é válida. Se houve coação, você que vai ter que provar, empregado. Porque como que você autoriza, assina, utiliza e depois fala que não queria? Não é complicado? Então, nesse sentido, a súmula 342. Ela já caiu na segunda fase. Me parece boa para uma primeira fase. Tá? Já que é muito comum a prática dessas autorizações no ato da admissão. O detalhe ali é, a autorização tem que ser expressa e por escrito no ato da admissão, tá bom? Essa súmula 342 do TST. Essa súmula ela é interessante para a prova de direito material, por causa do princípio da intangibilidade, e ela é interessante para a prova de direito processual, porque fala de ônus de prova. De quem é o ônus de prova aqui? Do empregado. Tá? Então, ela é interessante para os dois pontos da matéria. A do frentista, galera, que eu citei aqui, se quiserem anotar, é OJ 251. OJ 251. Da SDI 1 do TST. Da SDI 1 do TST. Um último desconto para encerrar meu raciocínio aí. Rapidaço. Utilidades. O empregador pode pagar dinheiro, mas pode fornecer utilidades. E quando fornece utilidades, a lei autoriza o desconto de uma parcela no salário do empregado. Artigo 458 da CLT. Então, se fornece alimento, poderá descontar
20% do salário do empregado. Se fornece moradia, poderá descontar 25%. Seriam as utilidades, olha aí, artigo 458, parágrafo 3º. Seriam as utilidades com natureza salarial. Quanto ao currículo, os percentuais são inversos, né? Teríamos 25% para alimentação e 20% para moradia. E o doméstico, pessoal? Perfeito. É vedada a prática de descontos no salário do doméstico pelas utilidades fornecidas. Sim, você está corretíssimo. Eu só vou fazer uma pequena correção. Não é entendimento. Previsão legal. Lei Complementar 150 é clara. É a própria lei do doméstico que fala. Não é permitida a prática de descontos no salário do empregado doméstico. Deixa eu abrir minha lei que fica mais fácil, senão vocês ficam tontos. Então, a pequena correção, você está certíssimo. Artigo 11. Né, não. 18. Artigo 18 da Lei Complementar 150. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene, moradia. E aí vem o parágrafo esclarecer o seguinte: se o empregado... Aí, ó, parágrafo 2º. Se o empregado mora conta com moradia fornecida pelo empregador, mas uma moradia que não coincide com o mesmo local de trabalho, o desconto é possível. Então, deixa eu esclarecer. Se é a doméstica que dorme no quartinho do apartamento, o desconto não pode acontecer. Tá bom? Está ocorrendo uma polêmica danada aí do caseiro. Quando tem a casa principal da fazenda e tem a casa separada para o caseiro. A maioria dos juízes tem entendido que a casa estaria separada do local de trabalho e que seria devido. Mas tem juiz que acha que não, que o local de trabalho é toda a fazenda. Isso. Então, isso é muito polêmico, eu acho difícil aparecer na prova. É que o caseiro, por vezes, é empregado doméstico. Eu estou aqui um pouco insegura. Quem que é o doméstico mesmo? Pessoa física, pessoalidade, continuidade, que hoje é o que mesmo? 3 vezes na semana? Não, a lei não fala isso não. Mais de 2 vezes na semana. Se você fala 3 vezes na semana, você exclui 4, 5, 6, 7. Mais do que 2 vezes na semana. 2 vezes só é suficiente? Não, porque a lei fala mais. Tá. Que presta serviços com pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação. Além disso, nós temos os requisitos específicos. Presta serviços à pessoa ou à família, na residência dessa pessoa e dessa família, sem finalidade lucrativa. Tá. Eu quero saber, importa o que faz o doméstico? Importa? Eu acabei de falar, querem que eu repita? Pessoa física, que presta serviços com pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação. A favor de uma pessoa física ou da família dessa pessoa, na residência dessa pessoa ou dessa família, sem finalidade lucrativa. Eu vou repetir a pergunta. Importa o que faz o doméstico? Não. Preconceito. Achar que doméstico limpa, passa e cozinha. Ok? O cuidador de idosos pode ser doméstico. O enfermeiro pode ser doméstico. Ok? O jardineiro pode ser doméstico. O limpador de piscina pode ser doméstico. Uma professora pode ser doméstica. A atividade exercida pelo trabalhador não é relevante para caracterizar o vínculo de emprego doméstico. Cuidado com essa pegadinha na prova.
Porque a banca faz questão de colocar lá, contratado uma enfermeira para cuidar do pai do senhor fulano de tal. O que tem a ver ela ser enfermeira? Se é para cuidar do avô na casa, o que ela é? Doméstica. Tá bom? Há uma tendência de complicarem o vínculo de emprego doméstico, porque ficam querendo traçar uma lista do que faz ou do que não faz o doméstico. E não há essa previsão nem no novo conceito do artigo da Lei Complementar 150. Não importa o que faz o doméstico. Princípio da irredutibilidade, princípio da intangibilidade e protegendo esse salário de terceiros, nós temos o princípio da impenhorabilidade. Impenhorabilidade salarial. O salário é impenhorável. Então, a princípio, nós não podemos utilizar da contraprestação do trabalhador para satisfazer dívidas contraídas pelo próprio trabalhador. E o trabalhador perde a noção, viu, galera? Daqui a pouco, o trabalhador está devendo até o empregador. Contra-cheque fica negativo. Porque se ele circular, então, pela Avenida Afonso Pena e aceitar cada um daquelas ofertas de empréstimo, só de um quarteirão a outro está danado. Não é verdade? Então, o empregado, diante do desespero, da necessidade, do descontrole financeiro, ele acaba comprometendo todo o salário. Qual que é a ideia de proteger o salário? Se o salário fosse só dele. Artigo 7º da Constituição. Qual que é a ideia que nós temos de salário mínimo? O salário mínimo é para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. Então, o salário não é direito só do trabalhador. Aliás, eu aproveito a brecha para chamar a atenção de vocês para um ponto muito legal. O artigo 7º, ele fala de muitos direitos trabalhistas, mas o artigo 7º cogita de direitos sociais. A preocupação não é apenas com o indivíduo trabalhador, a preocupação é com a sociedade. Nós precisamos de uma harmonia para viver em sociedade. Eu digo sempre para os meus alunos que a relação de emprego se estabelece assim. De um lado eu tenho o empregado, que presta serviços a favor de um empregador, e esse empregador, em contrapartida, deve salário. Salário para atender às necessidades vitais básicas desse trabalhador e de sua família. O Estado deseja que falte o salário? Não. Porque se faltar o salário, quem que vai arcar com alimentação, moradia, lazer, previdência? O Estado. E o Estado tendo que arcar com essas despesas, quem que sai prejudicado? Toda a sociedade. Artigo 7º e seguinte cogitam de direitos sociais, não de direitos apenas trabalhistas. Tá bom? Então, por isso que o salário é impenhorável. Certo? Bacen-Jude. O Bacen-Jude é uma forma de constrição de patrimônio utilizado no processo judicial trabalhista. Em especial para que aconteça a penhora em dinheiro. Nós sempre pensamos no processo trabalhista o reclamante como empregado e credor. Mas atenção, porque a FGV já percebeu isso também. E tem algumas questões que ela faz questão de colocar o reclamante como empregador. Já caiu o recurso ordinário em segunda fase, que o recurso tinha que ser feito pelo empregado e não pela empresa. E muitos acabaram se perdendo por essa tendência de pensar sempre no empregado. Quando a reclamação trabalhista ela é proposta pelo empregador, e pode acontecer, não admitimos a penhora do salário do empregado, por força do princípio da impenhorabilidade, ainda sendo a dívida
trabalhista. Tá certo? Então, a penhora que ela é vedada em todos os sentidos. Um outro instituto que garante salário e que é muito importante, princípio da isonomia salarial. O princípio da isonomia salarial. Ou da igualdade salarial. Também está ali, dentre os incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º, inciso, quer ver? Inciso 30. Proibição de diferença de salários no exercício de funções. Eu queria aproveitar esse inciso para começar lembrando da proteção ao trabalho da mulher. Atenção, que a FGV tem cobrado muito os hipossuficientes especiais aqui na relação de emprego. É que se todo empregado é hipossuficiente, existem outros que são ainda mais. As relações de emprego especiais merecem a sua atenção. E, na verdade, ações afirmativas do Estado têm agregado valor à proteção trabalhista desses especiais. Eu estou falando da mulher, eu estou falando do menor, eu estou falando do portador de necessidade especial. Então, cuidado com as regras específicas que protegem o trabalho da mulher. A destacar os períodos de descanso que são concedidos a ela. No caso de aborto não criminoso, para amamentação, consultas médicas durante a gestação, cuidado com a licença maternidade, não confundam ela com a garantia provisória no emprego e agora estejam ligados em tudo isso com a doméstica. Tá bom? Porque parece ser a doméstica mesmo a tendência das próximas provas, a bola da vez, tá? Pelo menos é o que a gente está esperando, né? Olha só, o menor, atenção para o menor. O menor pode ser aprendiz ou não. Eu sempre destaco isso na sala. Então, abandonem de vez essa expressão do mercado de trabalho que fala menor aprendiz. Como se fosse uma pessoa só. Não. Existe menor que não é aprendiz e existe aprendiz que não é menor. E o menor tem uma disciplina e o aprendiz tem outra disciplina. Eu gosto muito de comparar a jornada de trabalho. Galera, ninguém pode trabalhar com menos de 14 anos. De 14 até 16 só pode ser aprendiz. De 16 a 18 não pode trabalhar nem à noite, nem período insalubre, nem ambiente insalubre, nem ambiente perigoso. Então, o menor trabalha no nosso país. Tá bom? Agora, o menor que não trabalha à noite, que conta com 17 anos, ele tem que ser aprendiz? Não. Não. Se ele não trabalhar à noite, nem em ambiente salubre, nem em ambiente perigoso, eu respeitei a Constituição Federal. Respeitei ou não respeitei? Então, ele é um menor e ele não é aprendiz. Minha pergunta é, qual que é a jornada normal de trabalho do menor? 6 horas? 5 horas? 4 horas? Quem citou 6, provavelmente pensou no aprendiz. Quem citou 4, provavelmente lembrou do estagiário. E, na verdade, não tem diferença nenhuma. 8 horas por dia, 44 horas na semana. Olha como é que pega. Não pega? Menor tem a mesma jornada normal de trabalho que o empregado maior e capaz. As únicas restrições são: não pode trabalhar à noite, nem em ambiente salubre, nem em ambiente perigoso. Tá? Aí vem a minha segunda pergunta. Esse menor com 17 anos pode fazer hora extra? Pode. Quem não faz hora extra é o aprendiz. O menor faz hora extra.
Espera aí, vamos devagar. Ok? Jornada. Menor, igual. Menor faz hora extra? Faz. Aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Artigo 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor. Eu vou ficar só com o salvo. Tá bom? Leiam depois em casa o artigo 403 mais uma vez. Menor pode fazer hora extra. Vou mudar a pergunta. Agora eu tenho um trabalhador com 15 anos de idade. É menor? É. Eu só posso contratar como aprendiz. Eu tenho alternativa? Não. Então o que prevalece aqui? Ele ser menor ou ele ser aprendiz? Ele ser aprendiz. Aprendiz, qual que é a jornada dele? 6 horas. E pode chegar a 8 horas, quando ele não está tendo mais aula, e aí a parte teórica e prática fica tudo no serviço. Tá bom? Jornada de 6. A grande questão é, aprendiz pode fazer hora extra? Jamais. Jamais. Ah, Cris, sim, jamais. Se é aprendiz, jamais. A Anice não está aqui. Vamos devagar. Estagiário nem é empregado, não tem nem que falar em hora extra. Tadinho do estagiário. Estagiário está fora da nossa vida. Lei 11.788 cogitou de uma contratação de trabalho diferente. A contratação de estágio. Ok? É relação de trabalho, não é relação de emprego. Ora, essa está dentro da CLT. Ora, essa está no artigo 7º da Constituição. Artigos que não se aplicam ao estagiário. Ao estagiário aplicamos Lei 11.788. Então, quem que é o estagiário? Perfeito? É isso aí. Esqueçam o estagiário de vez. De vez, porque ele só vem para confundir. Ah, férias. Estagiário tem direito a férias? Tem? Ah, tem. Recesso previsto na Lei 11.788, que absurdamente o legislador chamou de férias. Férias é direito de empregado. O legislador... Agitei, né, Getúlio? Demais. Vou ficar quietinha. Então, tá tranquilo? Getúlio, desculpa a franqueza, mas aqui, eu vou justificar. O estagiário não é nada para o exame de ordem. Não é? Porque vai que os meus estagiários escutem isso. Como é que eu vou fazer? Não é? Getúlio, tá mais tranquilo? Então, tá bom. Turma de casa, deixa eu me posicionar sério aqui. O estagiário, quando ele aparece na prova, é para te confundir. Então, antes de qualquer pergunta que você se faça sobre o estagiário, antes de fazer para a professora, lembre-se sempre, não é empregado, não é empregado, não é empregado, não é empregado. Porque a gente passa todo o direito do trabalho estudando o quê? Relação de emprego. Então, se eu cito aqui artigo 58, artigo 72, artigo 462, artigo 4... não vale pro? Pronto. É isso. Estagiário não tem direito à hora extra. Porque, na verdade, hora extra é direito de empregado. E férias? Está na lei, tá, galera? Está escrito férias na lei. Mas faltou técnica completamente, porque quando a gente fala de férias, a gente fala de período de descanso concedido a quem tem um vínculo jurídico, ou seletista, ou então administrativo, porque a lei administrativa também cogita do direito de férias, do descanso de férias, né? Mas eu estava dizendo o seguinte, o aprendiz não pode fazer hora extra. Artigo 400, não, mentira. Artigo 59, o último parágrafo do artigo 59 da CLT.
Ah, nem. Detesto quando acontece isso. Aí. Que artigo que eu falei? Não é o 59, não. É o 428 ou 429. Não. Tudo a ver, né? Perdão. Errei pouquinho. Acho que é o 429. Ou 430, ou 431, ou 432. Eu sei que está por aqui. Cadê, gente? Ah, 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas. Parte final. Sendo vedadas a prorrogação e a compensação. Se eu tenho um aprendiz com 15 anos, 17 anos, 19 anos, 22 anos ou 24 anos, ele não pode fazer hora extra. Tá bom? E se eu tenho um menor aprendiz, vai prevalecer as regras da aprendizagem, porque é uma situação especial. Então, cuidado com a mulher, cuidado com o menor, cuidado com o aprendiz e cuidado com o portador de deficiência. No caso do aprendiz, por exemplo, se ele for também portador de deficiência, nós não respeitamos nem o limite de duração de 2 anos, nem a idade máxima de 24 anos. E os aprendizes, vocês sabem muito bem, devem atender uma cota dentro das empresas, assim como os portadores de necessidades especiais. A cota dos portadores de necessidades especiais aparece na Lei Previdenciária, na Lei 8.213 de 91. Não é em norma trabalhista. Tá bom? Lei 8.213 de 91. Isso tudo é porque eu estava falando de igualdade. Esses desfavorecidos recebem uma proteção maior para que igualdade, de fato, aconteça. Mas a igualdade mais interessante para a prova, e em especial no que diz respeito à garantia do salário, é a equiparação salarial. Artigo 461 da CLT. Se a Constituição vedou diferença de salários em razão da função, recepcionou o artigo 461 da CLT. Então, todos aqueles que exercem mesma função para o mesmo patrão, no mesmo lugar, merecem o mesmo salário. Cuidado com a mesma função. Não tem a ver com o cargo. Já disse o TST. O nome dado ao cargo pouco importa. O que importa, de fato, são as atividades exercidas pelo empregado. Função não é uma atividade isolada, é um feixe de tarefas. Todas as tarefas desempenhadas por um devem ser desempenhadas igualmente pelo outro. Igual é diferente de parecer. Igual é idêntico, pessoal. Idêntico. Por isso a lei fala: exerce a mesma função aquele que desempenha trabalho de igual valor. E o que tem mesmo valor para o trabalho? Sempre que idêntica à produtividade, sempre que mesma à perfeição técnica. Tá bom? Não é fácil equiparar salário. Empregado bate no escritório, eu fazia a mesma coisa que ele. Quando você vai ver, ele só atendia o telefone. Todo o resto era diferente. Né? Quando você vai investigar sobre a qualidade do trabalho, o outro tem uma técnica infinitamente superior. Então, equiparação salarial é muito falado no mercado de trabalho, mas no papel e na prática o buraco é mais embaixo. Tá bom? E na prova também. Olha,
essa igualdade será afastada quando o empregador tiver provas de que o empregado, equiparando, tem mais de 2 anos no exercício daquela função do quê? Que o paradigma, tem mais de 2 anos no exercício daquela função do que o empregado equiparando. Ou também se existir um quadro de pessoal organizado em carreira, homologado pelo MTE. Tá bom? 461 deve ser revisado junto com a súmula de número 6 do TST. A gente para, toma um café e volta para o processo. Tá certo?